Então, essa segunda aula, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver questões, né? Então, é uma questão que vocês já resolveram antes, tá? Porém, eu acrescentei coeficiente de atrito cinético e acrescentei o estático, tá? O estático sempre maior que o cinético. Então, vamos lá. Um carrinho é puxado em um sistema com atrito por um fio que não vai arrebentar, que não tem massa, que não influencia em absolutamente nada. É o que quer dizer. Numa região, tá, onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, caso eu precise, como mostra a figura. Então eu tenho a massinha do cara que está pendurado aqui, né, que é 5 kg, está aqui, né, além de dar para ver na imagem, está aqui a informação. Sabendo que o carrinho de brinquedo que está aqui tem uma massa de 20 kg. A sua aceleração em metros por segundo será de quanto? Ou seja, ele quer saber a aceleração do carrinho que está aqui em cima, ou seja, de todo mundo, né? Só que o que muda dessa situação para a anterior é que agora eu tenho atrito. Será que eu consegui colocar o carro em movimento? Será que... Nem tem resposta aqui, né? Zero, né? Mas será que tem aceleração? Então vamos lá. Radicalmente de assunto aí. Vamos ver se esse negócio vai sair do lugar. Para saber se isso aqui vai sair do lugar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é vir aqui, ó. Olhar para o coeficiente estático, fazer o cálculo. Será que eu venci o atrito estático? O que é atrito estático mesmo? Atrito estático é aquela força. Quando você tenta tirar o carrinho do lugar, é aquela primeira força que aparece. Se você vencer essa primeira força que aparece, aí surge a força de atrito quando o sistema está em movimento. Então, o primeiro passo, tá? Primeiro passo, ele consiste em descobrir se, vai que a questão é um pouco melhor elaborada e vem aqui um zero de aceleração. Vai que o cara nem saiu do lugar, né? Então, para saber isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Vamos calcular quem está puxando esse cara. Quem está exercendo força sobre esse cara? Bem, esse cara está pendurado, através da rodana, ele faz uma tensão aqui, ó. Ele faz uma força aqui, que eu chamo de tensão, que ela só existe graças ao peso desse cara que está aqui, ó. Esse cara está pendurado aqui, ele tem uma força-peso. Que peso é esse, né? Deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu provocar aqui. Quem exerce a força? Exerce a força, tá? No sistema, tá? Quem exerce a força no sistema? Ou seja, quem é responsável por fazer esse negócio andar? O cara que está pendurado. Como ele tem uma massa de 5 kg, consequentemente ele tem uma força-peso de quanto? 50, né? Só multiplicar aí por 10. Então existe uma força de 50 tentando puxar o camarada aqui. Porém, existe uma força contrária, que é o atrito. Tá vendo? Então, o único que está em contato com a superfície aqui, ó, é o carro. Tudo bem, na verdade tem força de atrito nos dois pneus, tá? Então, existe uma força de atrito aqui, ó, que eu chamo de FAT, tá? Estou resolvendo com calma, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, que é uma forma de resolver o exercício, mas também revisar o conteúdo de atrito, né? Né? Tirar a desvantagem de um dia só de aula na semana, né? Fica muito tempo sem ver física. Mas beleza. Então tem uma força de atrito aqui contrária, né? Contrária ao movimento, né? Porque eu estou tentando fazer isso aqui movimentar e existe um atritozinho ali pequeno tentando, né? Vou chamar isso aqui de tendência, né? Existe uma tendência de movimento aqui, tá? E existe um atritozinho tentando atrapalhar. Lembrando aí, tá? Que força de atrito, como que se calcula a força de atrito? Ela é, porque ela depende da superfície, né? Do chão. Ela é normal, tá? Eu calculei
Primeiro passo, né? Quem que exerce a força no sistema aqui? Bem, a força-peso. Há uma tendência de movimentar aqui. Quem está se opondo? O atrito. Então, segundo passo, né? Segundo passo consiste em descobrir se essa força resistente, esse cara que está contrário aqui, né? Se ele é suficiente para me barrar e impedir o movimento, né? Bem, então, primeira coisa que eu faço é calcular a força de atrito estática, ok? Ah, tá, perdão, e antes do zoom me cortar, eu estava dizendo que a força de atrito geral, ela é normal menos, vezes, perdão, o coeficiente. Qual coeficiente, Carlos? Vai, qualquer um. O primeiro que eu vou testar é o estático, tá? Primeiro que eu vou testar é o estático. Então, é a normal vezes o coeficiente estático. Tá certo? É um Mzinho grego, tá, gente? Desculpa aí. Beleza, só que é o seguinte, galera. Tem uma vantagem, é porque eu acabei de sair de elevadores, né? Pra quem vai pegar o vídeo 2 aí, esqueceu do 1, na hora de estudar, eu falo, né? Agora não, mas na hora de estudar, eu falo o seguinte. Eu acabei de sair de elevadores, eu tomei um negócio na cabeça aqui que ó, a normal é diferente do peso, dependendo da situação. É, concordo. Mas nesse caso, que o movimento é horizontal e o peso está na vertical, nesse caso aqui não. Então esse peso aqui, ele é igualzinho a normal, tá? E que normal é essa? Uai, o carrinho de brinquedo é 20 quilos, tá? Então tem como eu calcular essa normal aqui, ó. Essa normal que eu estou falando aqui é de quem está na superfície. Então essa normal... Ô, Oi, pode... Carlos, esse N vezes é o quê? Com estático? Essa coisa estranha aqui, que tem essa que a letrinha não ajudou aqui, esse aqui é o força de AT de atrito estático. Por Ah, que estático? Eu não sei se eu consegui vencer. Será que a força que eu fiz no carrinho de brinquedo foi suficiente para vencer o atrito e ele sair do lugar? Não sei. Para saber, eu vou ter que fazer força de atrito estático é igual a normal. Aí é onde eu falo que é normal. Nesse caso, ela é igual ao peso. O peso, tá? Do carrinho, tá? Porque é ele que está na onde? Na superfície, tá? É ele que está na superfície. E o coeficiente eu sou obrigado a te falar. É 0,20 se for estático e 0,10 se for o outro. Então, o atrito é isso aí. Tá? Então, vamos calcular o atrito. Pode me interromper aí. Ao calcular o atrito, vamos aqui mesmo. O atrito estático, que é o atrito que a superfície pode fazer, ele é anormal, ó, não calculei, né? É anormal igual o peso do carrinho que está aqui, ó. Como o peso, né, é a massa dele vezes 10, então eu estou falando de 200 newtons. Né? Então, a normal aqui que eu estou falando é 200 newtons. Essa é a normal do carrinho. Ok? Por quê? Porque o outro cara está pendurado, né? Não faz nem sentido eu falar de normal para o cara que não está encostando em nada. Só tem normal quem encosta na superfície. Então, o meu atrito estático é a normal, que é 200, vezes o coeficiente, que é 0,2. Então, o meu atrito estático é de 40 newtons. Esse aqui é o atrito máximo que o chão pode fazer. Então, atrito máximo, tá? Máximo que o chão pode fazer. Ele conseguiu me segurar, então? Então, o atrito que eu calculei aqui, o estático, foi de 40. Ele conseguiu me segurar? Não. Galera, não, né? não. Não, porque Mas aí você sai com 10, Você Carlos, tinha ou com 10 50? Newton mais. eu tenho 10, muito bem, eu tenho 10 a mais, né? Porque eu tenho 50 newtons aqui para baixo, ó. Então eu venci. Se eu venci, então esse atrito, olha só,
Olha só. Vou colocar. Então, isso aqui serviu só para saber disso. Eu vou usar esse 40 casos para calcular a aceleração? Não, porque eu venci ele. Beleza? Então, eu não posso usar ele. Se eu tivesse achado 50, eu falei, beleza, eu ia marcar 0 aqui, feliz da vida. Não venci, é igual, não saiu do lugar. Como eu venci, beleza, ele serviu só para isso, tá? Não vou usar ele. Terceiro passo. Já que eu venci, então agora eu tenho que calcular o atrito. Já que eu saí do lugar, eu tenho que calcular o atrito cinético. Muito bem. O estático é aquele que não sai do lugar. O estático é aquele que não sai do lugar. E o cinético é aquele que saiu, né? E aquele que saiu. Então, agora eu vou calcular o meu cinético, que é o quê? A normal, a mesma, normal, só muda o coeficiente. Agora não é o estático mais, agora é o cinético, porque eu venci. Então eu vou calcular esse atrito, vai ser atrito, normal, mesmo valor 200, né, que está aqui, vezes o 0,10, que é o atrito cinético. Aí eu achei que 20. Força de atrito cinética, 20 newtons. Então tá aí. 20 newtons. Quarto e último caso, agora eu posso usar essa força aí. Quarto e último passo, calcular a aceleração. Que ele perguntou. Olha só, eu descobri quem que era a força que iria puxar o sistema. Primeira coisa, eu fiz uma verificação, né? Eu verifiquei se eu consegui tirar ele do lugar. Eu verifiquei. Aí eu vi que achei 40, opa, venci, 10 a mais, tirei do lugar, beleza, não serve para mais nada esse aqui. Corri lá e falei, então já que saiu do lugar, vou calcular o cinético. Calculei o cinético, achei 20. Ah, beleza. Então essa é a força que realmente vai surgir aqui para me atrapalhar. Atrapalhar, puxar o carrinho. Então realmente vai surgir uma força de atrito aqui de 20 newtons. Então vou ter uma de 50, puxando o sistema para tendência aqui para andar, e vou ter uma de 20 atrapalhando. Então o quarto passo é a força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? 50 menos 20. Quem que é a força? A massa, perdão. 5, que é o bloco que está pendurado, mais o carrinho que eu estou puxando. 20 vezes A. Então aqui vai ficar 30, que é igual a 25 vezes A. Então aqui vai ficar 30 dividido por 25. Aqui vai dar 1, alguma coisa. Vai ficar 30 dividido por 25. Que vai dar a letra B de bola. Né? Então eu passei por 4 receitinhas de bolo aí até chegar à conclusão se realmente eu calculo a aceleração ou não, né? E qual o valor dela, tá? Então, o que mudou foi isso. Se não tivesse atrito, né? Vocês iam até gostar mais de SAS e do professor de física. Beleza, você já faz o quê? Você já pula direto, ó, não tem atrito. Você já usa 50, já taca 50 aqui porque não tem atrito, já pega 50 é igual a 5 mais 20, já faz o cálculo e já acha. Como tem atrito, você tem que passar por outras 2 etapas aqui no meio do caminho, ó. Beleza? Pode perguntar. Se você o cara não tivesse vencido o atrito, aí ia pular essa fase do cinético e já ia para calcular a aceleração. Pois é, mas se eu não tivesse vencido, né, eu ia parar de fazer conta. Se eu não venci, então o cara não saiu do lugar, a aceleração é 0. Tem situações assim, tá? Tem situações assim
Tá lá na plataforma, acho que eu coloquei situações assim, onde você não vence e aí não tem mais nada para calcular, você tá com zero aqui, ó, zero aceleração, ele não saiu do lugar. Ah, mas ele está em movimento. Ah, se ele estiver em movimento, não interessa. Pelo menos ele não tem aceleração, porque eu não consegui vencer o atrito, então não tem aceleração, não tem força resultante. Então eu não calculo nada. Beleza? O carro, Oi. uma verdade. É tipo assim, o atrito que vai realmente fazer diferença na hora da força resultante do sistema é só o cinético, né? Porque o estático, depois que vence, a força continua a mesma. Exatamente. Você falou tudo aí no finalzinho. Depois que vence. Eu verifiquei para saber se eu vou vencer. Se eu venci o atrito estático, aí eu continuo e jogo ele na força resultante. Até mesmo, talvez seja por isso que você perguntou, né? E aí, importante, ó. Até mesmo porque se eu tô. O 40 é quem? O 40 é a força, é o estático. Ué, estático quer dizer que eu tô parado. Então não faz sentido eu usar isso aqui para calcular uma aceleração. Concorda comigo? Se, se você viu que, nossa, deu menos, Carlos, então você nunca vai usar esse aqui na fórmula. Porque ele é o estático. Na fórmula, né, aproveitando sua pergunta, eu acho que você talvez tenha pensado nisso aí. Se eu vou calcular, se eu preciso calcular a aceleração, só faz sentido eu usar a força de atrito cinética, porque cinético, a palavra cinético quer dizer movimento. Beleza? Ah, entendi. Cinético, na verdade, significa movimento. Então, se existe movimento, se existe aceleração, melhor dizendo, se existe aceleração, eu só posso usar o atrito cinético. E Tá? a massa é sempre somar a massa de tudo, né? A Quando vida estiver toda, mexendo. mais 6 meses, sempre. Você sempre tem que somar a massa toda. Porque, olha só, para não somar a massa toda, eu teria que arrebentar essa corda. Né? Se todo mundo está movimentando, todo mundo entra na brincadeira. Todo mundo. Beleza? Tranquilos? Todo mundo entra na Tranquilo. brincadeira aí. Dá tempo de resolver só mais um? Tá, o último exercíciozinho aí, eu prometo. Esse carinha, o que acontece com ele? Eles são dois blocos com uma força de 20 newtons. Então, perdão, com uma força, não sei se é 20 newtons, né? Aí o cara vem aqui e coloca, esse cara aqui, sei lá, tem 20 quilogramas, esse cara aqui tem 10 quilogramas. Ah, foi feita uma força de, sei lá, 60 newtons, só que tem um coeficiente estático que é meio e tem um coeficiente cinético que sempre é menor, que é 2. E o cara vai lá e fala assim, ó, eu quero saber qual que é a aceleração desse sistema aí. Carlos, mas tem dois blocos. O que eu faço? Faz de conta que é um só, né? Qual que é a massa total aí? Né? Pensa em massa total, Mzão, ou seja, pensa em 30 quilogramas. Ah, não tem que fazer separado. Não, não precisa não, faz de conta que é uma coisa só. Quando você colou esse negócio aqui, ó, não vai mudar, é como se fosse um bloco com formato um pouco diferente aqui, com uma massa de 30, né? Então, a primeira coisa que eu faço, né, primeiro passo aí, né, significa verificar qual é a força. Eu já sei qual é a força que está exercendo aí, é a força que está sendo aplicada de 60 newtons. Ela vai vencer o atrito? Não sei. Segundo passo é verificar isso. É ir lá e calcular a força de atrito primeiro, o estático, né, que é a normal, vezes o coeficiente estático. Uai, mas que normal é essa, né? Bem, eu estou considerando como se fosse o quê? Um bloco só. Então a normal, ela é igual à força-peso. Ou seja, 300 newtons. Fazendo como se fosse um corpo só. Então já dá para calcular. Força de atrito estático, não sei se eu venci, é 300 vezes o atrito estático, que é meio. Força de atrito estático, 150 newtons.
tá? 150 newtons. Carlos do céu, mas calma aí, você faz a força de 60, o chão vai lá, responde com 150 e te joga no chão. Não, esse aqui é a força máxima. Significa que ele fez isso? Não, tá? Quando você empurrou ele com 60, o que ele fez com você? Ele respondeu sentido contrário, tá? Com uma força de 60 newtons. Ué, mas você não calculou e achou 150? Isso aqui é o máximo que ele pode fazer. Enquanto você não fizer 150,1, você não tira o sistema do lugar, tá? E precisa fazer mais alguma coisa? Não, esse cara não tem aceleração. Né? Não sobrou força resultante para contar a história aí. Tá ok? Beleza? Então, eu nem preciso mais calcular, né, mais nada. Nem preciso falar de... Nem posso, na verdade, falar de atrito cinético. Porque eu não consegui vencer esse carinha aqui. Tranquilos, galera? Tranquilos? Tranquilo, Dúvidas? Carlos. Se eu vencesse, eu passaria para as outras etapas. Né? Se eu tivesse vencido, eu iria para outra etapa, que é calcular o cinético, e a última etapa, que é calcular a força, a aceleração resultante. Força resultante e depois a aceleração. E não precisei disso. Tranquilos? Tudo beleza, então? Aí a gente fica, então, na próxima aula, tá? Com plano inclinado. Aí, o que eu tenho aqui, né, que eu passei para vocês, tá? Foi o seguinte. É como se fosse uma dicasinha, um macete. Coloquei aqui, o que eu mandei por último para vocês. Coloquei aqui a tabela, tá? De plano inclinado, só um comentáriozinho rápido da próxima aula. Coloquei o transferidor aqui e fiz isso aqui, ó. Coloquei uma reta horizontal e usei o transferidor para marcar esse ponto e esse aqui. Então, se for olhar para esse ponto aqui, é como se fosse o grau zero, né? Só rodar o transferidor aqui. E aqui o 90. Então, você está vendo um triângulozinho aqui. Coloquei de vermelho mais fraquinho, tá? É porque eu vou riscar aqui em cima. Aí eu coloquei um triângulo, retângulo. Se você for olhar aqui, ele tem lado 3 mais 3. Ele tem, esse lado aqui é 6 quadrinhos. E esse aqui de cima é 6. Você pode fazer com a medida que você quiser, desde que sejam iguais, tá? Por quê? Eu quero que eles sejam iguais. Porque eu quero que esse ângulo aqui, ó, seja de quanto? Imagina aqui, ó, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui, um quadrado. Você vai e corta ele no meio. Ué, você acabou de fazer o quê? Vou até riscar aqui. Você acabou de fazer o quê? Aqui é 90. Como você cortou isso aqui no meio, vai ser quanto? 45. Então você já tem seu triângulo de 45 graus. Beleza? Beleza. Eu preciso de 3. Eu preciso de um de 30. O de 45 tá fácil, já tá aqui. E eu preciso de um de 60. Tá? Deixa eu tirar esse outro ângulo aqui. É só uma referência, essas retinhas aqui, tá? Beleza. Aí agora eu quero um de 30. Beleza, vamos desenhar um de 30 aqui. O de 30, ele vai ser o seguinte. Eu vou pegar essa reta aqui, ó. Tá? Outra coisa. Perdão aqui. Por que eu fiz esse tracinho aqui? Eu fiz uma diagonal aqui, ó. Que ela é uma... Se você olhar o quadradinho menor, ó, uma diagonal, mais uma, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais. Se você olhar esse quadradinho aqui, ó. 6 diagonais. Aí eu dividi ela em 3. 2 diagonais, mais 2 diagonais, mais 2 diagonais. Por que você fez isso, cara? Porque eu pensei no transferidor. Se eu pegar 90 graus e dividir ele em 2 pontos aqui, ó, em 3 partes, eu vou estar fazendo o quê? 30 mais 30 mais 30. Aí eu tenho todos os triângulos que eu quero. Eu tenho o triângulo de 30, eu tenho o de 60, né? E o de 45 eu já tinha conseguido. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Se você sair daqui, desse ponto, tá? É porque isso aqui está dando um probleminha aqui. Sair desse ponto, desse aqui, ó. E passar
por esse primeiro pontozinho que eu marquei aqui, ó, você acabou de desenhar para mim o quê? Vou destacar aqui. Opa, não precisa ser tanto, né? Você acabou de desenhar para mim aqui, ó, que inclinação é essa aqui, ó? Passando exatamente pelo ponto que eu marquei. É a primeira divisão aqui, ó. É 30 mais 30 mais 30, ou o contrário, né? Então, esse triângulo aqui, ó, que você acabou de desenhar, tá? Ele é um triângulo com uma inclinação de 30. Esse ângulozinho aqui, ó, ele tem 30 graus. Concorda comigo? Ele tem 30 graus, porque aqui tem 90. E você pegou esse aqui, tudo aqui que era 90, essa abertura toda, e dividiu ela em 3. Você pegou 90 e dividiu por 3. Então você pegou a primeira parte, deu 30. Se você pegar a segunda parte, tá? Sair do mesmo lugar e pegar a segunda parte, vai dar um triângulo bem pezão aqui, ó. Eu vou até destacar aqui. Pode ser vermelho. Aí você já formou um triângulo com um ângulo de quanto? Você pegou a segunda marcação aí, ó. Então, esse triângulo vermelho já é o quê? O de 60. Tá? É lógico que ele não vai fazer tudo junto, não. A gente vai fazer o de azul em um papel, o de vermelho, tá? Em outro. Vou fazer o de vermelho aqui e vou deixar um para ser o de 45. Beleza? Então, eu achei um jeito mais fácil, porque se você não tem transferidor, não tem problema. Você faz um triângulo retângulo, faz um quadrado e corta ele no meio. Aí você já tem um triângulo, você já tem um que é o de 45. Tá? Que é esse aqui, ó, fininho aqui, ó. Você já tem um de 45. Eu vou mostrar para que serve isso depois, tá, galera? O de azul, você pegou o de 30. E o de vermelho aqui é o de 60. Tranquilos? Todo mundo tranquilo aí? Aí você vai desenhar para mim os 3 triângulos e na próxima aula eu falo para que serve. Tudo bem? Então, na próxima aula tem que arrumar um plano cartesiano. As 3 folhinhas, e como fala, esse tem aqui. O transferidor. Uma reta. Não precisa. Se você tiver, ótimo. Eu te ensino a usar. Vocês já sabem, né? Não souber, eu vou dar uma força. Ou então usar o meu macete para fazer Eu só botei o meio. Ótimo. Aí, na próxima aula, vocês vão pegar esses 3 papelzinhos para mim impresso aqui e nós vamos desenhar em cada um deles os 3 triângulos. A gente vai fazer isso junto, tá? Não estou dando nada para vocês fazerem em casa, não. Só providenciar o papel. Aí, construiremos os 3 separados, juntos, e eu vou falar sobre plano inclinado, tá? Aí eu peguei o aplicativozinho aqui, a gente vai fazer para o 30, para o de 45 e para o de 60. Desenhar um quadradinho aqui, em cada um dos triângulos, e desenhar a força-peso, né, e as partes da força-peso. A gente vai descobrir que a força-peso, dependendo do plano, do lugar que ela estiver, ela tem outras partes. Tá? Eu consigo separá-la em outras partes. Beleza? Então a gente vai fazer isso com muita calma durante a prova. No final, a gente vai aprender a calcular. Força-peso a gente já sabe calcular. A gente vai aprender a calcular F1 e F2. Então a gente vai terminar isso juntos. Quando a gente encerrar a atividade, a gente terá calculado tudo. Terá calculado força-peso, F1, F2, normal, atrito se tiver, tá? E aí automaticamente vocês só vão digitalizar e mandar para mim. Então a gente vai fazer junto. E em nenhum momento, se alguém estiver tendo dificuldade, a gente vai parar, vai mandar essa imagem, eu vou te falar no que você desenhou errado, eu vou desenhar junto com vocês, entendeu? Então não vai ter problema não. Tranquilos? Se precisar de qualquer coisa, é só falar. Beleza? No mais, um abraço. Tchau, Carlos. Obrigado. Falou, galera.